Cara, pensa numa banda que tem mais de 3 décadas na estrada. Milhões de discos vendidos, Shows históricos. várias formações diferentes na banda Uma das bandas que até hoje é uma das mais influentes no rock nacional. e muita música boa. É claro que nós estamos falando do Titãs. Então roda a vinheta. Seja bem-vindo ao canal Rock na Veia. Eu sou o Gladson. E eu sou o Lucas. E já aproveita e não esqueça de se inscrever e deixar o seu like aí, galera. Inicialmente, a banda foi formada por um grupo de amigos que estavam lá no Colégio Equipe, menos o Tony Bellotto, ele não estava lá não. Isso aí foi mais ou menos pelos meados dos anos 70. E em 1981, influenciados pelos Novos Baianos e pelo Gilberto Gil, eles gravaram seu primeiro disco. A partir de então, os caras começaram a fazer vários shows pela cidade, com o nome de Titãs do Iê. Mas por que Titãs de Iê? Ah, cara, pergunta pro Tony aí, responde aí, Tony. A gente teve a ideia de botar Titãs do Iê, que era uma ideia também bem seguindo esse conceito, que o Iê na nossa cabeça era como se fosse um Iê moderno. Então, nos anos 60 era um Iê, nos anos 80 seria um Iê, que era um Iê mais afro, mais tribal. Eu não entendi o que ele falou. E mais tarde eles acabaram tirando o Iê do nome porque isso acabava atrapalhando muitos locutores de rádio, de televisão, sem falar que também ficava muito estranho. É, e não era só o nome dos caras também, que era estranho. As roupas que eles usavam, assim, era bem estilo extravagante, aquelas gravadas de borboleta, colorida. E o som dos caras também era assim, era uma mistura de rock, new wave, reggae, samba, MPB, tudo misturado. Me enche de luz, só me ver aí, canta meus olhos, pega minha boca, me enche de luz. A formação inicial contava com Arnaldo Antunes, Branco Melo, Marcelo Fromer, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Brito, Tony Bellotto, André Jung e Ciro Pessoa. Mas um pouco antes deles assinarem com uma gravadora, o Ciro e o André Jung acabaram se desentendendo, brigando, e o Ciro Pessoa foi excluído da banda. Em 1984, eles gravaram seu primeiro disco, e agora com o nome Titãs. Menos mal. E logo estouraram nas rádios com a música Sonífera Ilha. E em 1985 eles logo gravaram seu segundo disco, chamado Televisão, só que agora com uma mudança na banda. Na verdade o baterista André Jung, ele saiu e no lugar dele entrou o Charles Gavan. Meio que foi uma troca assim, porque o Charles Gavan, ele tava no RPM, tinha saído do Ira. Ele já era do Ira, saiu do Ira. E o André Jung, que até então estava no Titãs, foi tocar no Ira. Então foi assim, quase que uma troca. E em novembro do mesmo ano, Tony Bellotto e Arnaldo Antunes acabaram sendo presos. O Tony Bellotto ele foi preso por porte de drogas e o Arnaldo Antunes ele foi preso por porte e tráfico de drogas, heroína, na época. O Tony Bellotto pagou fiança e já saiu no mesmo dia. E o Arnaldo Antunes ainda ficou um mês preso. Em 1986, a banda lançou seu terceiro disco, Cabeça de Dinossauro, e ela acabou marcando muito porque foi um divisor de águas na banda. Esse disco também marcou assim o início da parceria que eles fizeram com o Liminha. Tanto que esse primeiro disco eles já abocanharam o disco de ouro. Ele foi eleito pela Rolling Stones, pela revista Rolling Stones, o 19º disco mais influente da música brasileira de todos os tempos. E assim, ele foi um disco assim com um som mais pesado, que realmente assim começou a caracterizar a banda também a partir daí. Pesadão! Esse disco também tem algumas curiosidades. A faixa Polícia ela foi composta por Tony Bellotto logo depois que ele e o Arnaldo foram presos. Sepultura regravou essa música, cara. Eles fizeram um show bem legal no Hollywood Rock e tocaram juntos essa música. Você tem que ajudar, você tem que ajudar, você tem que ajudar.
Já a música Bichos Escrotos, ela acabou a princípio sendo censurada. O principal motivo, e acho que único na verdade, foi apenas por causa de uma expressão. Caramba, qual? Vão se que estava presente no meio da letra. Assim que as rádios descobriram isso, eles logo fizeram uma nova versão, sem voz, sem áudio nesse trecho. E a música logo disparou para os primeiros lugares nas paradas. Esse disco acabou colocando de vez o Titãs como um dos protagonistas do rock nacional nos anos 80. E no ano seguinte eles lançaram mais um disco, que também fez um baita sucesso, não decepcionou quem esperava um grande disco, que foi o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. E esse é considerado um dos melhores, mais importantes álbuns dos Titãs. Aproveitando a boa fase da banda e o grande sucesso dos seus 2 álbuns anteriores, eles resolveram lançar um novo álbum, só que agora ao vivo, no qual se chama Go Back. O disco foi gravado no Festival de Jazz, lá na Suíça. E o Liminha, além dele produzir o disco, ele também tocou guitarra. E aí ele foi considerado ali como se fosse um nono integrante da banda. Já em 1989 chega às lojas um novo disco do Titãs, o Black Blonde, considerado por muitos o disco mais brasileiro feito por eles até hoje, no qual começa com uma abertura de um casal de repentistas chamado Mauro e Quitéria. O nome do disco foi dado pelo repentista Mauro e, segundo ele, significa os primeiros homens que andaram sobre a terra. Em uma entrevista para a revista Rolling Stones em 2006, o vocalista e tecladista Sérgio Brito, ele disse que se esse disco ele não influenciou, ele pelo menos antecipou toda aquela onda do Mangue Beat que veio surgir no Nordeste poucos anos depois. E novamente os Titãs acabaram conseguindo lançar um ótimo disco e receberam vários elogios. Mas nem tudo foram flores para os Titãs. Depois de muitos trabalhos ótimos e vários elogios recebidos, eles acabaram lançando um disco em 1991, cujo nome é Tudo ao Mesmo Tempo Agora. E esse disco acabou sendo feito pelos próprios Titãs. Acabou não vendendo muito. Todo mundo falou mal. Todo mundo falou mal. Era um som muito pesado, né? Muito cru. E realmente não agradou ninguém. O Sérgio Brito disse certa vez que esse disco ele acabou fazendo os caras colocarem os pés no chão. Eles tinham feito muito sucesso. E esse daí, não. Esse aí foi pouco tocado nas rádios e realmente eles erraram a mão. A prova disso é a letra da música Obrigado. Obrigado, de nada. Obrigado, obrigado, de nada. Obrigado, a nada. Obrigado. Obrigado, a nada. Não sou capaz de opinar. Mesmo o disco não tendo feito tanto sucesso assim, as músicas não terem tocado tanto nas rádios como as outras, eles ainda continuaram em alta e ainda fizeram uma grande participação no aclamado Hollywood Rock. Em 1992, teve a primeira saída da banda e era do membro importante do grupo, o Arnaldo Antunes. Ele não conseguiu conciliar a carreira solo dele com a agenda da banda e por isso ele acabou saindo fora. O motivo da minha saída não é discordância estética com o que os Titãs vinham fazer, mesmo porque o último LP que eu tô dentro e tudo isso é já voltado para uma coisa de rock mais pesado e tudo isso. Agora, o motivo da minha saída é a minha indisponibilidade física de cumprir tudo que eu estava querendo realizar, entendeu? Ele saiu da banda, mas continuou amigo dos caras. Sim. Compôs até música junto, participou de alguns eventos e shows. Verdade. Vida que segue, em 1993, os Titãs lançam mais um álbum, Titanomaquia. ainda com 3 composições do Arnaldo Antunes. O disco teve a produção de nada mais nada menos que o Giagantino, o cara que produziu só Nirvana, Bruce Dixon. Soundgarden, entre outras feras aí. A recepção do álbum não foi aquelas mais calorosas e teve também muitas vendas baixas até. Porém, ainda conseguiu algumas boas críticas. Depois dos 2 últimos álbuns terem sido bastante criticados e contestados pela crítica e pelo público, os caras conseguiram em 1995 lançar um álbum bacana, acertaram a mão.
e é lançado então domingo. O álbum assim, que ele tem aquele peso do rock, mas também a energia do pop. E novamente ele foi produzido pelo Jack. E em 1996 eles lançaram uma segunda edição para CD, com alguns remixes e a inédita Pela Paz. Com a boa recepção do álbum Domingo e com Titãs voltando ao seu auge, em 1997 eles lançaram o que vinha a ser o álbum mais vendido na carreira deles, que foi o Acústico MTV. Esse álbum também ganhou uma versão em DVD e teve várias participações especiais. E além das músicas já conhecidas pelo público, né, os grandes sucessos dos Titãs, eles também tiveram 4 músicas inéditas. Sim, para essas gravações eles retiraram músicas de todos os seus álbuns, com exceção de 2, Tudo ao Mesmo Tempo Agora e do álbum Domingo. O Acústico colocou Titãs de novo nas paradas. Esse álbum já vendeu aproximadamente 2 milhões de discos. Legal! Seguindo a grande onda do sucesso do Acústico, os Titãs lançaram no ano seguinte mais um, só que dessa vez eles lançaram versão de estúdio, não ao vivo, né, como eles tinham feito antes. E tão grande sucesso que tinham ficado de fora do primeiro CD, eles colocaram nesse CD. Uma música que marcou muito esse CD acústico que o Titãs lançaram foi a música É Preciso Saber Viver, que foi um cover que eles fizeram do Roberto Carlos. É preciso saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, saber viver. E então, em 1999, agora com uma legião de fãs renovados e vindo com 3 trabalhos seguidos, os Titãs resolveram lançar um novo álbum, só que agora cover. E bem pop. O CD recebeu bastante críticas, desde a capa, que os caras falam que era muito parecida com a primeira capa do Oasis, como também assim pelas versões assim mauricinhas, né? Muito pop, igual do Pelados e Santos do Mamonas. Mas é bem verdade também que os caras estavam com a agenda lotada, cheia de show, e eles precisavam fazer o CD, eles precisavam entregar um CD. Por contrato eles tinham que fazer um CD aquele ano. Então, como estavam com muitos shows, eles resolveram fazer um CD só de cover mesmo. Assim ficava mais fácil e conseguia cumprir com o compromisso contratual. Já em 2001, enquanto a banda se preparava para a gravação do álbum A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana, eles foram surpreendidos com uma péssima notícia. O guitarrista Marcelo Fromer foi atropelado por um motociclista enquanto fazia Cooper e acabou falecendo. A morte do Marcelo foi um choque muito grande, assim, de alguma maneira, quando você tem uma banda de rock, tem uma espécie de um sonho juvenil que permanece o tempo todo ali, uma ideia meio de Peter Pan, assim, parece que você nunca vai envelhecer, que aquilo é eterno, que é um bando de moleques, que aquele sonho se eterniza. E quando o Marcelo morreu foi um choque, assim, fala, não, sabe, a vida é de verdade, né, quer dizer, morreu, quer dizer, o cara ali que a gente começou tocando. Expor essa frase, enquanto eu andar distraído, enquanto eu andar distraído, enquanto eu andar distraído, enquanto eu andar... Não sei, podemos testar. apesar do choque dos caras perderem assim, um amigo tão próximo, não era só integrante da banda, não era só o guitarrista, era amigo também. Eles resolveram continuar com a gravação, então poucas semanas depois da morte do Marcelo, eles entraram no estúdio para continuar a gravação do álbum. Esse CD foi o primeiro desde o álbum Domingo a conter apenas músicas inéditas, e o produtor Jack e o guitarrista Emerson Villani acabaram se revezando para tocar para substituir o falecido guitarrista Marcelo Fromer. O disco até que recebeu assim, algumas críticas positivas na época tal, mas ele não vendeu tão bem quanto os outros 3 tinham vendido. No ano seguinte, em 2002, com a morte de Marcelo Fromer e de sua grande amiga Cássia Eller, o Nando Reis, até então vocalista e baixista da banda, anunciou sua saída, pois estava se sentindo muito deprimido, triste, e também havia muitos conflitos dentro da banda que acabaram ocasionando a saída dele. Para a melhor banda. E logo em seguida, a desgraça que foi a morte do Marcelo, quando a gente entrou em estúdio, simultânea mudança de gravadora, mudança de empresário, o estouro do Epitáfio, e daí
tudo isso pode ser interpretado de uma maneira distorcida e enfatizado o lado da tragédia, e que não há tragédia. Não tem nada de contra os Titãs, é um movimento a favor da minha vida. Ainda que a amizade dos caras tenha ficado assim um pouco arranhada, porque foi a saída mais conturbada da banda. Mas depois os caras superaram, a gente vê que eles continuaram amigos, já fizeram show juntos, tocaram juntos na comemoração de 30 anos da banda. Recentemente também o Nando Reis, no CD deles, os caras participaram de uma faixa. Então isso tudo foi superado também. Bem louco! Sem Nando Reis, em 2003, os Titãs gravaram mais um CD, com o nome Como Estão Vocês? Dessa vez eles tiveram a participação novamente do Liminha, produzindo o disco deles. E o álbum ainda traz uma grande homenagem ao guitarrista Marcelo Fromer. Pode não ter sido o melhor disco da banda, mas se for olhar pro lado pop da coisa, até que foi legal, foi um CD bacana. Mas em 2005 os caras resolveram lançar mais um CD ao vivo. Já tava na hora, né? E aí eles lançaram o MTV ao vivo. Com 3 músicas inéditas, o álbum proporcionou à banda a turnê de maior duração. Começou em 2005 e foi até 2009. Sem falar que teve o maior público também. Em 2008 os caras tiveram fôlego para, junto com os Paralamas, lançarem um DVD ao vivo. E no ano seguinte, depois de 6 anos de espera, os caras lançaram mais um CD somente de inédita. Sacos Plásticos foi um álbum dos Titãs que foi um álbum meio michuruca, que não agradou quase ninguém. Apesar ainda de terem emplacado 2 músicas para a novela da Globo. Grande coisa. Muito considerado também um álbum que não teve muita pegada, meio morno. Sem graça, né? Sem aquela coisa do rock mesmo assim. Muito pop. No mesmo ano foi lançado o documentário Titãs, A Vida Até Parece Uma Festa. Os caras reuniram ali vários clipes, shows, gravação do Branco Melo desde o início da banda. E aí eles juntaram e fizeram um material bem legal. Logo após o lançamento do álbum Sacos Plásticos, mais uma baixa na banda. Charles Gavan pediu para sair, pois alegava que estava com muito desgaste físico e mental com a correria e com os shows que estavam fazendo. Em comemoração aos 30 anos de carreira da banda, em 2012 os caras resolveram fazer uma pequena turnê. Era uma coisa bem despretensiosa, que eles iam fazer alguns poucos shows, começando no Sesc Belenzinho, mas no final das contas se tornou assim uma turnê gigantesca. Nessa turnê os caras eles estavam cantando todas as músicas do CD de maior sucesso deles, que era o Cabeça de Dinossauro. Essa turnê acabou virando um DVD, e ainda em 2012 eles fizeram um show antológico em São Paulo que contava com a formação inicial da banda. Boa noite. Talento Titã. Tanto o DVD como a turnê foram muito bem elogiados. Isso acabou de um certo modo incentivando os caras para eles fazerem um novo álbum, só que agora mais pesado, sem se importar tanto com as artes. Com essa proposta em mente, eles lançaram em 2014 um álbum assim muito bacana, muito legal, que eu engatou. Pesadão! O disco agora com um som mais pesado trouxe à memória dos grandes trabalhos que vinham sendo feitos pelos Titãs. E também muito relacionado a algumas críticas sobre os assuntos atuais da época e até de hoje em dia. O fato é que esse é um grande trabalho que os caras fizeram. Devido à realidade do nosso país, por muito tempo esse álbum ainda aí vai ser atemporal. Bom, esse disco deu tão certo que eles lançaram um DVD da turnê, né? E é legal que só lançaram assim, os sons mais pesados da banda, tanto sucessos antigos quanto desse atual. Aqueles pops, aquelas coisas mais light assim, ficaram de fora dessa vez.
Em 2016, Paulo Miklos anunciou a sua saída da banda. O vocalista, que também era ator e apresentador, já havia feito alguns trabalhos solos e disse que queria seguir uma carreira solo. A saída foi amigável, logo em seguida os caras já anunciaram a nova formação, com a entrada de Beto Lee nas guitarras e a efetivação do baterista Mário Fabre. Ele já vinha tocando com a banda desde que o Charles Gavan tinha saído. Além disso, uma das novidades foi a presença do guitarrista Tony Bellotto nos vocais. Já em 2016, durante uma entrevista com o Jô Soares, eles acabaram revelando e surpreendendo muita gente após dizer que já estão em um projeto realizando um trabalho para um novo álbum que será uma ópera rock, uma grande surpresa aí no cenário do rock nacional. E agora a gente está com um trabalho novo já. No ano que vem a gente deve vir com uma coisa bem forte. Nós vamos fazer uma ópera rock, que é uma coisa que nenhuma banda brasileira de rock fez até hoje. E a gente vai, depois de 34 anos de carreira, vai ser pioneiro nisso aí. Vamos fazer uma ópera rock brasileira. Estamos começando aqui. E essa é a história da banda, que teve elogios, teve críticas, perdas irreparáveis, mudança na formação ao longo dos anos, mas mesmo assim conseguiu se reinventar e continua sendo até hoje uma das maiores bandas do cenário nacional.